Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Adriano Invest, mais um vídeo aqui importante para vocês. Mas antes, se você é novo aqui no canal, eu queria convidar você a se inscrever, deixar o like, compartilhar, deixar a sua opinião nos comentários. Aqui eu compartilho com vocês tudo sobre os meus investimentos. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimentos, simplesmente compartilho a caráter didático com vocês o que eu faço nos meus investimentos, o que eu considero bom para minha carteira. Bom, e diante disso, hoje vamos falar aí para você que quer começar a investir dos top 10 fundos imobiliários que custam ali na casa dos R$10. Para você que está começando e tem pouco dinheiro, para você que gosta desse tipo de fundo, hoje a gente vai falar dos top fundos que eu considero bacanas na faixa dos R$10. Esses fundos imobiliários que custam R$10, para você que está começando a investir e ainda não começou a investir, é uma ótima opção porque você vai começar investindo pouco. Com R$10 ou menos de 10 você consegue adquirir cotas. E o objetivo de investir em fundos imobiliários é os bons dividendos que eles pagam, ou seja, você investe uma quantia ali e todos os meses você tem um retorno de dividendos que cai na sua conta, livre de imposto de renda. Bom, para a gente seguir aqui no vídeo e falar dos fundos imobiliários, eu queria que você tivesse ciente de algumas coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, a gente vai falar do tipo do fundo, né? Você saber o que é o tipo do fundo, né? No que ele investe. Se ele investe em CRIs, se ele investe em tijolo, né? Ou seja, imóveis, né? Então, o tipo do fundo é aquele fundo que é híbrido. Investe em CRIs, que é certificado de recebíveis de imóveis, e também investe em tijolos, que compram imóveis e alugam esses imóveis. Então, tem os fundos de tijolo, fundos de papel, que é os fundos que investem CRI, e também tem os fundos híbridos, que investem nos dois. Bom, a gente vai falar também do último dividendo, ou seja, o último dividendo é o que ele pagou no último mês, o percentual que ele paga por mês, de juros, de retorno sobre o seu dinheiro. Vamos falar também dos dividendos dos últimos 12 meses, né? O dividend yield dos últimos 12 meses, é o quanto esse fundo pagou nos últimos 12 meses, para você ter noção de quanto esse fundo paga. Vamos falar também da liquidez de cada fundo, para você saber o que é liquidez. Quando eu falar de liquidez, é o quanto ele tem de negociações diárias. Um do lá tem 3,4 milhões de liquidez diária. Isso significa que você pode, vamos supor que você compra 10, 20, 30 mil reais desse fundo e você consegue vendê-lo, né? No mesmo dia, porque tem negociações todos os dias. Ou se você compra 10, 15 mil reais, isso significa que você consegue negociar esse fundo e desfazer dessas cotas a qualquer momento, porque a liquidez dele é de 3, 4 milhões de reais por dia. Vamos falar também do P sobre VP. Quando eu falar de P sobre VP, é o preço sobre o valor patrimonial. O que significa? Se o P sobre VP na casa de 1, significa que você está pagando o preço justo naquele fundo. Se o P sobre VP tiver lá 1.010, significa que você está pagando ali 10% a mais do que realmente vale a cota daquele fundo. Seu valor é R$10, mas está sendo negociado a 10,10, por exemplo, né? Se o número do P sobre VP tiver menos de 1, significa que esse fundo está descontado. Você está pagando nesse fundo um pouco menos do que realmente vale cada cota, né? A cota vale R$10 e você está pagando R$9,90, por exemplo. Bom, e o patrimônio líquido é o patrimônio que o fundo tem, né? Que a gente vai comentar aqui também. Bom, diante disso, vamos falar aí dos top 10 fundos imobiliários. Bom, o primeiro fundo imobiliário não poderia ser nada mais, nada menos do que esse aqui que eu tenho na minha carteira. É o queridinho de todo mundo que começa a investir, que é o MXRF11. Ele é um fundo de papel, mas é híbrido. Ele tem 3 ativos em São Paulo, ou seja, ele tem 3 imóveis em São Paulo. Então ele não é só de papel, ele investe também em imóveis. O MXRF11 hoje, o preço dele é R$10,77. Se você investir nele, você vai pagar R$10,77 em cada cota deste fundo imobiliário. Qual foi seu último dividendo, seu último rendimento? Foi 11 centavos. Ele pagou 11 centavos cada cota que você possui. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 12,86, ou seja, se você tivesse seu dinheiro investido nos últimos 12 meses, você receberia 12,86% de juros em cima do seu dinheiro. E a liquidez diária desse fundo é muito boa. Acho que é uma das maiores liquidez que tem atualmente, que é de 11,6 milhões. Você comprar 10, 20, 30, 1 milhão de reais nesse fundo imobiliário aqui, você consegue vender no mesmo dia, porque a liquidez diária dele é de 11,6 milhões. E agora o seu P sobre VP é 1,08, ou seja, ele está um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Seu valor real é de 9,93, mas hoje você vai estar pagando aí 10,77, porque o seu PVP está um pouquinho acima. E o seu patrimônio líquido é de 2,9 bilhões de reais. O segundo fundo imobiliário é o BCFF11, que ele era R$ 69, fez o desdobramento de cotas e agora custa R$ 9,15. Mais um fundo imobiliário que entrou na base 10
este fundo aqui é muito bom. Ele é um FOF, um fundo de fundos, né? Ele investe em outros fundos imobiliários. Se você comprar ele, você está investindo em outros fundos imobiliários. Se você olhar aqui no segmento dele, ó, tá aqui, ó, fundo de fundos. Ele investe em títulos imobiliários, mas também tem aqui um ativo no estado de São Paulo, que é um condomínio no Morumbi. Seguindo aqui, sua liquidez média diária de 3,3 milhões. Seu último rendimento foi de 0,7 por cota. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 9,20 e o seu patrimônio líquido é de 2 bilhões. Agora já esse fundo aqui tá um pouco descontado, né? Porque o seu valor patrimonial é de 9,87. Seu P sobre VP tá 0,93, ou seja, tá abaixo de 1. Esse fundo tá descontado. Você vai estar pagando um pouquinho abaixo do seu real valor, que é 9,87, você vai estar pagando 9,15. Bom, seguindo aqui para o próximo, é o fundo BTC I11. É um fundo do segmento de papéis, investe em títulos imobiliários. Esse aqui é R$10, certo? Seu valor é R$10, sua liquidez diária também é uma liquidez muito boa, de 2,4 milhões. O seu último rendimento foi de 0,09 por cota. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 12,24, que é um dividend yield muito bom. 1% aí ao mês é excelente. Seu patrimônio líquido é de 1 bilhão. Seu valor patrimonial, que realmente vale a sua cota, é 10,39, com um PVP 0,96, está um pouquinho descontado, vai estar pagando R$10. Então 39 centavos aí de desconto em cada cota você comprar na data desse vídeo. Vamos aí para o próximo, também é do segmento de papéis, que é o fundo VGIR11. Esse fundo aqui está custando hoje R$9,67. Basicamente ele está com um PVP de 1, ou seja, você está pagando um preço justo, né? O que realmente vale a cota aí, que é R$9,64, né? Sua liquidez diária é de 4,1 milhões. Seu último rendimento é de 0,11. Seu dividend yield, olha isso aqui, dividend yield dos últimos 12 meses é maior do que os outros, né? Ele é de 15%. Olha que interessante. Isso indica que quem investiu nesse fundo imobiliário nos últimos 12 meses teve 1,25% de juros por mês. Olha que legal. Seu patrimônio líquido é de 995 milhões, um patrimônio um pouco baixo. Bom, vamos seguir aqui para o próximo fundo, que é um fundo que eu gosto bastante também, que é na casa dos R$10, que é o VGHF11, né? O seu valor, 9,51. Seguindo aqui para o PVP, tá 1,03. Então significa que você vai estar pagando bem pouquinho mais caro, porque seu valor patrimonial é de 9,35, você vai estar pagando 9,51. Tem uma liquidez média diária de 4 milhões. Seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. Seu dividend yield é muito bom e ele sempre vem pagando mais ou menos essa média, né? Um pouco mais, um pouco menos, de 13,56 nos últimos 12 meses. E o seu patrimônio líquido é de 1,5 bilhões de reais. O seu percentual do último dividendo foi de 1,05 ao mês, né? Interessante. E para fechar aqui, ele é um fundo híbrido do segmento misto, né? O sexto fundo imobiliário que eu quero falar para vocês aqui é o KISO11. Ele é 8,45 a cota. Olha que interessante, o seu PVP também tá descontado, né? Tá menos de 1, tá 0,93. Isso significa que o valor patrimonial dele é de 9,5, você vai pagar 8,45. Tá bem descontado. Se você compra agora, se ele chegar a voltar ao valor normal, você vai ter um lucro em cima das cotas, né? Mas lembrando que fundo imobiliário não é para lucro, é para dividendos, né? Sua liquidez diária média aí é bem baixa, é R$973 mil, ou seja, nem R$1 milhão. Seu último dividendo é 0,08. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 10,47%. Seu patrimônio líquido é de 399 milhões. Aqui, desses fundos imobiliários que eu falei, foi o menor patrimônio líquido até o momento, né? Então vale a pena você analisar esse fundo e ver se realmente é isso que faz sentido para você. E ele tem pagado aí 0,95% ao mês de rendimento, né? Ele é do segmento fundo de fundos, né? Ele é FOF, investe em outros fundos imobiliários e também em títulos e valores mobiliários, tá? Seguindo aqui para o próximo fundo imobiliário, a gente vai falar do CPTS11, que está custando 8,47. Ele está um pouco descontado porque seu PVP é de 0,93, seu valor patrimonial é de 9,15, ou seja, ele custa 9,15 e você vai estar pagando 8,47, um pouco abaixo do que realmente vale o fundo. Sua liquidez diária é de 6,6 milhões, uma liquidez muito boa, excelente. Seu último rendimento foi de 0,7 centavos por cota, o que significa que ele pagou 0,77% ao mês. E nos últimos 12 meses ele pagou 10,45%. Bom, seu patrimônio líquido é de 2,9 bilhões de reais, um patrimônio bom. Mais um fundo para vocês aí na casa dos R$10. Seguindo aqui para o próximo fundo imobiliário, é o XPSF11. Esse fundo custa 8,53, também abaixo de R$10, e ele está descontado porque seu PVP está 0,98. E o seu valor patrimonial é de 8,66, vai estar pagando 8,53 na data de hoje. Mas sua liquidez média diária é de menos de R$1 milhão, é de 619 mil. Um pouco baixa, seu último rendimento foi de 0,08 centavos
o que significa que ele está pagando 0,88% de dividendo no mês. E nos últimos 12 meses ele pagou 10,68% de dividend yield. E o seu patrimônio é muito baixo, né? O patrimônio líquido é de 375 milhões de reais. E esse fundo aqui, como eu falei, é um fundo de fundos. Se você vai estar investindo também em outros fundos imobiliários. Seguindo aqui para o próximo fundo imobiliário, né? É um fundo híbrido do segmento de imóveis, industriais e logística. E ele tem alguns imóveis, ele tem 5 ativos em 4 estados diferentes. Entre os seus ativos você pode conferir aqui no site do Funders Explorer. O imobiliário é o GALG11, ele custa 9,7, ou seja, você está pagando bem mais barato que realmente vale este fundo. O valor dele patrimonial é de 9,95, você vai estar pagando 9,7 na data de hoje, que eu estou fazendo esse vídeo, dia 31/1/2024. Seu P sobre VP está de 0,92, sua liquidez média diária é de 3,5 milhões, seu último rendimento foi de 0,08 centavos por cota, que significa que ele pagou 0,93% mensal sobre as cotas que você tem. Bom, seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 10,89%. Já o seu patrimônio líquido é de 571 milhões de reais. Agora vamos para o último fundo imobiliário nesse top 10 fundos imobiliários que custam até R$10. Bom, o último fundo imobiliário é o KNSC11. Bom, o KNSC11 ele custa 9,17. Seu PVP está em 1,01, significa que você está pagando aí um valor justo em cada cota, né? O valor é de 9,10, você está pagando 9,17. Sua liquidez média diária é de 2,9 milhões. Seu último rendimento foi de 0,07 centavos, significa em percentual 0,76 ao mês. Já o seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 11,15%. Seu patrimônio é um patrimônio bom de 1,2 bilhões de reais. Esse fundo, ele é um fundo do segmento de títulos e valores imobiliários, fundo de papel. Bom, agora desses fundos que eu mostrei para vocês aqui, os que eu tenho na minha carteira é o MXRF11, o BCFF11, o VGHF11. Esses são os 3 fundos que eu tenho na casa de R$10 na minha carteira. Bom, eu queria que você comentasse aí agora qual desses fundos você já tem na sua carteira, qual desses fundos você está pensando em começar a investir. Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa o like, espero que eu tenha ajudado você e até o próximo vídeo.